Olá, seja muito bem-vindo ao Outro Ponto Podcast, o podcast onde a gente comenta a Bíblia por um outro ponto, ou não. Eu sou o Vinícius Parolin, que eu vou chamar de GPS, e eu sou o Gabriel Aparecido, que eu vou chamar de vacilão. Ai, Mó vacilão. Olha, bastidores, a gente gravou isso já, aí o Sidão falou, ih cara, não gravei. Não, justamente, a gente gravou, né? Não gravamos. Ai, A gente fez aqui a despedida, beleza, até a semana que vem, aí o Sidão, cara. Ai, como? Rick, me escuta primeiro. Não. Calma, me escuta I primeiro. don't speak com vacilão. Mas é isso aí, pessoal. Fica aí que hoje a lição vai estar top. A lição da Bíblia, a lição que a a gente gente vai tirar aqui dos capítulos. Não, porque hoje tá até ensaiado, Isso aí. né? Tá gravando de novo, tá até ensaiado já. Encheu a garrafinha, vai bebendo uma aguinha pra ficar hidratado. Começou o outro ponto. Então seja bem-vindo, você que acompanha a gente pelo YouTube, Spotify, Amazon Music e Google Podcast. Aí hoje a gente vai falar sobre Lucas, Isso. que é o livro que a gente está estudando. Estudando aí os capítulos 4 e 5, né? A gente viu aí no capítulo 3, ano passado, o batismo de Jesus. E agora a gente já vai entrar aí nos primeiros atos de ministério dele, né? O que aconteceu ali no começo, né? Está passando em frente à sua casa o carro da beleza. A feira quentinha é o puro creme do Podcast. Bom, recapitulando ali o nosso último episódio, a gente terminou falando do batismo de Jesus e da genealogia que Lucas traz aqui, né? Chegando até Adão. E aqui no capítulo 4 a gente vê que Jesus, assim que ele é batizado, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. E lá ele é tentado por Satanás, né? E no versículo 2 vai dizer, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então, assim, uma coisa que já me chama a atenção aqui, que eu não tinha reparado, na verdade em Marcos, o texto ele tá de uma forma meio diferente. E pelo texto de Marcos eu tinha a impressão de que Jesus fica sozinho esses 40 dias e no 40º dia ali o diabo chega para tentar Jesus. Só que Lucas fala que durante os 40 dias ele foi tentado, né? Então, tipo assim, o que será que ele não deve ter feito, né? Ou tentado fazer nesses 40 dias aí? Que a gente não Pois é, cara. Porque assim, a gente tem essa imagem, né, da tentação de Cristo ali, os três desafios, né? Mas, cara, foram 40 dias. O diabo não ia ficar quieto 40 dias. Eu acho que, tipo assim, o que a gente vê aqui nessa final aqui, né? As 3 tentações que estão nos evangelhos, eu acho que foi a cartada final, assim, né? Mas durante os 40 dias o diabo deve ter ficado ali, existe isso aí, cara. Você tá fazendo o quê? Esse bando de perdedor aí. Então, e sem contar que assim, cara, bicho, 40 dias, velho. Fica uma tarde sem comer. Você vê que você já não fica com a cabeça errada. Você ficar 2 dias, é terrível, cara. Imagina 40 dias, lá pelo 15 dias, o intelecto do cara já tá todo estragado. E aí o texto vai dizer que o diabo chega e diz, se você é filho de Deus, mande esta pedra que se transforma em pão. E Jesus responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então assim, pra gente parece um negócio besta, né? Mas aqui o diabo ele já começa a instigar Jesus a usar os poderes de Deus para satisfazer as vontades dele, sendo que não era essa vontade de Deus ali no momento. Por isso que ele vai dizer, nem só de pão viverá o homem, né? Pois é, né? Aí nessa primeira tentação você já vê que ele tava pegando ali o lado humano de Jesus. Porque quando ele se fez carne, ele se transformou em humano. Então a fome que ele tava sentindo ali era real.
Só que do mesmo tanto que ele era homem, ele também era Deus. Então, do mesmo tanto que ele tava com fome, ele podia simplesmente acabar com aquilo. A qualquer momento. Cara, isso aí até me lembra uma vez, esse tempo atrás aí, eu vi um reality show que fizeram lá nos Estados Unidos, que eles pegavam um cara milionário, assim, um cara bem rico, e durante, acho que 60 dias, ele ia abrir mão de todo o dinheiro dele, né? Não queria doar, né? Mas, tipo assim, ele não ia usar. O dinheiro dele ia ficar travado lá, e ele tinha 60 dias pra ficar milionário de novo. Acho que ele começava com coisa que tinha irrisória, tipo assim, coisa de $50, uma coisa assim. Ele tinha que começar um negócio do zero ali e ficar milionário de novo, em 60 dias. E, cara, você vê que o cara, ele sai do topo pro nada, de uma vez, assim. E ele abre mão não só do dinheiro, mas também dos bens dele. Não vai usar a casa, o carro dele, o avião, os funcionários, né? Então, tipo assim, imagina Deus... Agora imagina Deus... na situação de Jesus ali, né? A distância que é, né? A diferença que é. A tentação que não era realmente ele simplesmente jogar tudo pro ar e voltar a ser Deus em toda a sua glória, né? E aqui o texto segue, né? E o diabo levou a um lugar alto e mostrou num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então se você me adorar, tudo será seu. Aqui... É engraçado, né? O Satanás usando da autoridade dele. Tipo assim, isso aqui me foi dado. Como se ele tivesse ganhado de presente, né? Que audácia aí na minha presença! Pois é, né? Como se ele tivesse conquistado, né? Algum favor, alguma coisa. E isso remete até lá no Éden, né? Onde Satanás ele fala com a mulher, né? Se você comer do fruto, você será como Deus, né? Então aqui ele também usa essa questão de ser maior, de estar numa posição maior para querer fazer Jesus cair aqui, né? Até porque tinha esse lance, né, de Jesus ele saber que ele é Deus e de saber que ele é o rei da glória, né? Em algum momento ele seria glorificado, só que não era o momento. E Jesus responde, né, está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. E aqui a gente já vê que o Lucas ele inverte a ordem, né? Pra você ver aquela questão da veracidade do testemunho da pessoa, né? Tipo assim, cara, teve 3 tentações. A maioria dos outros evangelhos, né, que citam esse mesmo momento, vai falar a tentação da adoração como sendo final, né? Tipo uma crescente. Tipo assim, ele primeiro tenta Jesus homem, depois ele tenta Jesus como filho de Deus, depois tenta ele como Deus, né? Como se fosse essa crescente. Você primeiro faz um pãozinho. Ah não, usa os anjos. Agora entrega tudo pra mim. Agora aqui Lucas, pelo fato, eu acho, né, pelo fato dele não ser cristão, né, não ser judeu, cristão ele era, né, mas não ser judeu, não ter nascido naquela cultura ali, pra ele parece que esse fato não foi tão importante, né, do que simplesmente citar quais foram as tentações. Eu acho bem interessante essa troca aqui. Dá uma veracidade muito maior para todo o relato. Porque imagina todo mundo contar na mesma sequência, né? Aí aparecia meio uma história meio ensaiada. Isso aí, inclusive, é um dos argumentos para a veracidade da Bíblia, né? É claro que isso não atesta a veracidade da Bíblia, mas é um dos argumentos bem fortes, né? Porque, tipo, é uma tática de investigação. Eu não vou saber aqui, realmente, mas a polícia, né? Os órgãos de investigação aí... Se a história é muito ensaiadinha, geralmente é mentira. Todo mundo conta exatamente na mesma ordem, na mesma sequência, nos mesmos horários. Agora, quando, tipo assim, um fala, cara, a gente chegou lá, tava eu, minha irmã, né, ali em casa, e a gente começou a assistir TV e tal. Aí o outro vai e conta. Então, quando a gente chegou lá, né, tava o fulano, a irmã, né, tinha um primo dele no banheiro, aí a gente foi Primeiro a gente foi na cozinha ali, preparou alguma coisa, depois a gente foi jogar alguma coisa na TV. Entendeu? A história é a mesma. As pessoas chegaram no lugar, tinha uma irmã, tinha TV, só que eles contaram de fatos diferentes, porque cada um pegou o seu ponto importante, né, do que aconteceu na noite. A mesma coisa aqui. Então, para Lucas não era tão importante a ordem do que aconteceu, do que realmente o que aconteceu, né? Aí eu já vejo que outros evangelistas vão colocar nessa sequência para dar essa crescente na audácia do Satanás. O diabo, então, o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para lhe guardarem. Com as mãos eles os segurarão para que você não tropece em alguma pedra.
E nesse momento, né, Satanás, ele cita um texto aqui que é o texto do Salmo 91, né? Salmo 91, 11 e 12 vai falar: porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Então, a mesma coisa ele fala aqui para tentar justificar que Jesus se joga ali de cima, né? E aqui Jesus responde: dito está, não põe à prova o Senhor seu Deus. Se eu não me engano, essa resposta de Jesus também está em Deuteronômio. Então a gente vê aqui que Satanás, ele usa a Bíblia, usa a palavra de Deus de uma maneira distorcida para querer fazer a vontade dele, né? E isso é uma coisa que a gente vê muito no mundo religioso de hoje, né? No cenário, né, religioso. E termina aqui dizendo, né? Tendo terminado essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Tipo assim, o diabo deixou, por enquanto. Lembra da propaganda do Max Steel? Ah, como é que era o nome do vilão lá do Max Steel? Nossa, cara, tinha o Elemental, o Elemento, né? Que cada propaganda aparecia, né? Era o do pântano, não sei de onde. E tinha o Extroyer. Isso, Extroyer. Tinha outros vilões, né? Mas esses é os dois que eu lembro, pelo Ele menos. foi derrotado. Aí terminava assim, por enquanto. Porque a gente tem mais bonecos pra vender aqui pra frente, né? Então não pode morrer. Então aqui Satanás deixa Jesus por enquanto. E agora aqui pra fechar, né? No Evangelho de Lucas. Aqui eu já vejo, né? No outro comentário ali eu falei, né? Que ele não foi na crescente da audácia. Mas cada tentação aqui também vai mostrando um pouco do caráter ali do diabo, né? De como que ele tenta. Primeiro, ele te tenta com coisas legítimas. Cara, isso aqui você vai fazer assim, mas é pro seu bem, cara. Você precisa comer. Tá, tudo bem que você vai fazer alguma coisa pro seu bem próprio, uma atitude egoísta, mas, cara, você tá com fome. Né? A mesma coisa Satanás chega pra gente. A primeira tentação é sempre assim. O que tem? Você passar a mão nesse dinheiro aí, cara, você tá precisando. Sua família em casa tá dependendo de você. O que custa aí você vender esse negócio aí que não tá muito certo? O outro que se vira, você precisa desse dinheiro. Então, tipo assim, primeiro ele te tenta com algo legítimo, uma situação em que realmente não tá errado. Mas olha, veja bem. Aí depois ali, né, com a questão da adoração, ele tentou Jesus com a questão de, tipo assim, dar aquilo que ele não tem. Porque, por exemplo, cara, quando você faz... Aí a gente pode até entrar num negócio mais... Assim, como é que eu posso dizer? Mais escrachado, né? Vamos colocar, vender a alma, né? O cara vai lá e faz um pacto. Promete a vida perfeita, promete fama, promete felicidade, mas o Satanás não pertence a essas coisas. Então a felicidade plena não tá ali. A vida plena não tá ali. Você vê que pessoas que passaram por essa situação, a gente vê vários relatos, né? Eu já ouvi vários relatos, né? Testemunho de pessoas que venderam, que fizeram esse tipo de pacto e aí a pessoa tem uma vida miserável. Assim, do mesmo tanto que ele dá aqui, ele tira dali e a pessoa não tem paz na vida dela. Não aquela paz perfeita. Quem olha de fora vê uma vida perfeita. Às vezes o cara tem até uma família feliz, tem uma carreira bem consolidada, mas você vê que no fundo ali a pessoa não tá 100%. É porque aquilo ali é vazio. Todas aquelas conquistas. E o final aqui, o cara das meias verdades, né? Não, mas veja bem, você tá calculando errado. Jesus não falou bem assim. Olha, mas na Bíblia não fala nada sobre isso. Na época nem existia isso. Então, assim, ele fala da Bíblia, ele fala da palavra, ele fala dos profetas, distorcendo ali os fatos. E não é distorcendo, tirando de contexto e tal. Não, é só mudando levemente a interpretação. Cara, isso aí até me lembra o fenômeno do momento, né? Round 6, segunda temporada. Ó, isso aqui não é uma indicação, tá, pessoal? É uma série super violenta aí e tal. Mas, cara, ali na segunda temporada, agora tem um vilão, né? Que, da mesma forma que lá, pra quem assistiu, né? Na primeira temporada tinha um cara que tava infiltrado. E na segunda aqui também tem um que tá infiltrado. Que também é líder do negócio e tá ali infiltrado.
Só que a diferença é que na primeira temporada a gente só descobre que o cara era infiltrado lá no finalzinho. Aqui, quando começa, você já vê. Porque todo mundo já sabe quem que é aquele personagem. Então, a hora que é revelado ali quem que é aquele cara, todo mundo fala, poxa vida, o cara tá ali infiltrado. Só que ao longo da série ele vai soltando ali pequenas pistas ali. Você vê que ele vai contando coisas que são verdade. E aí até você como espectador, não só o personagem lá dentro, né? Os outros personagens. Começa a ficar... Poxa vida, mas tipo assim... Qual será a real intenção desse cara? Será que ele realmente tá falando a verdade? Será que ele realmente tá engajado com a situação ali? Será que ele tá mudando de ideia? Ou será que ele só tá querendo enganar todo mundo? E é assim, dessa mesma forma que Satanás age. Ele vai ali trabalhando com as meias verdades, ele vai ali trabalhando com coisas, com leves alterações na interpretação de alguns textos, de algumas falas, e isso vai mudando ali a sua forma de pensar. Você vai dando brecha pra ele, e aí você vai mudando a sua forma de pensar. Então isso é muito perigoso, quando você começa a encaixar a Bíblia nos seus costumes, começar a dar desculpa por que você tá fazendo. Ah não, eu faço isso, mas espera lá, ó, na Bíblia não tá bem assim, né? A gente já falou muito sobre isso, né? Andar na beira do precipício. E realmente, às vezes, essa leve mudança de interpretação, às vezes, nem chega a ser errado. Mas é só ele te levando pra beira do precipício. Porque se você aceitou isso, você vai aceitar aquilo. Se você aceitou aquilo, você vai aceitar mais um pouquinho. Aí daqui um pouquinho, mais um. Aí a hora que você vê, você tá dentro do buraco e não consegue sair mais. Bom, aqui o texto segue, né? Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem deles e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam: Não é esse o filho do seu Zé? Né? Que a gente já comentou na lição de João, né? Então, é tipo assim, o pessoal achava incrível a sabedoria de Jesus, os milagres até, que aqui ainda não foi citado, mas a gente sabe que muita gente ficava encantado com os milagres de Jesus. Mas ficava aquele negócio, pô, mas ele fala que é filho de Deus, mas a gente sabe que ele é filho do José, com a Maria lá, que é todo aquele rolo até e tal. Cara, dá pra você pensar assim, Jesus chegou e soltou essa bomba do nada, né? Mas, cara, tinha as profecias. O pessoal entendia, o pessoal sabia da profecia. Sabia que o Filho de Deus estava pra chegar. Então, quando Jesus se apresenta com os milagres, né, com os sinais poderosos, e ele mostra e começa a falar que é ele o Messias, parece que, assim, poxa vida, cara, vocês estão me esperando. Tecnicamente, vocês estavam atentos aos sinais. Vocês conheciam as profecias. Por que vocês estão assim, entendeu? Essa surpresa, por quê? E eles perguntavam isso e Jesus, né, lhes disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. E aqui Jesus vai falar um negócio que eu acho muito interessante, cara. Ele diz o seguinte: Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. O profeta, todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Então, tipo assim, Jesus ele fala uma parada tipo sobre a rejeição do próprio povo, né?
E a gente percebe aqui que no Velho Testamento, apesar de ser bem forte essa questão de que o povo de Israel era o povo de Deus, era esse povo da linhagem de Abraão que tinha a responsabilidade de ser o povo de Deus aqui na Terra, né? Mesmo com tudo isso sendo muito forte, a gente vê que até Jesus cita aqui os casos onde as pessoas de fora do povo foram curadas ou tiveram mais atenção do que as próprias pessoas do povo, né? Tiveram mais graça do que as pessoas do próprio povo. E realmente, cara, isso aí mostra muito pra gente essa questão da... Cara, essa questão da arrogância. Você, não, porque eu sou da igreja, porque eu acredito em Jesus. Cara, mas e a fé, que é o importante? Você realmente tem uma comunhão, você realmente tem uma relação com Deus, você realmente acredita de verdade em Jesus? Quando você para pra pensar nisso aí você entende por que Deus abençoa, tipo assim, cara, mas aquela pessoa ali nem vai na igreja. Mas é a sinceridade dela, às vezes na fé dela ali, ela tá sendo mais... Ela tá confiando mais a vida dela a Deus do que você, que vai na igreja só pra cumprir tabela. A mesma coisa que, né, quando ele cita Naamã. Assim, cara, não importa, o pessoal que tava lá, tava só cumprindo tabela. O Naamã realmente teve fé, né? Pelo menos a serva dele ali, né? Na história a gente sabe, né? A serva dele pelo menos tinha muita fé. E ele acreditou na sinceridade dela, né? E ele foi convertido ali. Então isso aí é pra gente tomar cuidado, pra gente não cair nessa conversa de tipo assim, não, porque eu sou o bambambam, porque eu sou cristão, porque eu vou na igreja, então eu tô mais certo com Deus. Não, cara. Isso aí fala muito sobre coração, fala muito sobre sinceridade, fala muito sobre o que você está disposto a entregar na mão de Deus, né? Qual parte da sua vida, o quanto da sua vida você está disposto a entregar na mão de Deus. E aí vai dizer que o pessoal ficou furioso ouvindo isso. E aí no versículo 29 vai falar: levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo no precipício abaixo. Então o pessoal queria matar Jesus assim, claramente, na multidão ali. E aqui, imagina eles empurrando Jesus e tipo assim, intimidando Jesus, né? E até chegar no topo do penhasco ali. Mas a gente sabe que Jesus, ele não foi morto, né? Ele se entregou para morrer. Ninguém ia conseguir matar Jesus por matar. Então, tipo assim, ele falou, cara, já deu, né? E aí diz aqui, Jesus passou por eles e retirou-se. Tipo assim, como que isso aconteceu, tá ligado? Na minha cabeça aparecem algumas hipóteses. Tipo, ele pode ter, sei lá, dado um empurrão da força, assim, ó. E eles meio que caem assim e ele sai passando. Ou passou por entre deles, tipo assim, ele meio que atravessou mesmo as pessoas. Ele desmaterializou por um instante, atravessou essas pessoas como se fosse um espírito e volta, assim. Tipo. Ou então, de repente, ele fica invisível mesmo. Fica invisível. Ele puxa assim, pá, meio que uma bomba de fumaça ali. Boa também. Ou então ele de repente ele usou na força, mas ele começou a andar e as pessoas começaram a empurrar ele de volta, mas tipo, era como se fosse empurrar um trem, tá ligado? Que Jesus ativou o modo indomável ali, sabe? Ou então ele se teletransportou, por que não? Ou de repente ele parou o tempo ali, ele para o tempo e sai andando normalmente assim. E aí só um tempo depois que ele volta, assim, sabe? Aquela cena das... Não é que ele estava correndo muito rápido. O que pode ser também uma opção. Ele correu super rápido ali. Mas de repente o tempo para, assim, os passarinhos no céu com as asas abertas, assim, ó. Paradinho. E Jesus andando. É um cara que jogou a pedra no ar, assim, paradinho. Ah, tipo aquele efeito do Metro Man lá no Megamente. Faz alguma coisa e o tempo volta ao normal. Não sei, são muitas opções, né? São muitas opções. Eu quero saber um dia isso aí. Quando chegar no céu, Jesus, me diz só por curiosidade. Só por curias. Como é que foi essa atravessada? Como é que diz o texto aqui? Passou por entre eles. Como é que o senhor passou por entre eles? São excelentes opções. Cara, mas tem uma que você não... Acho que você não lembrou. The Chosen. Um documentário. Que ali, tipo assim, a galera leva ele até na beira do precipício, né? Eles vão empurrar ele e tal, na cena ali, né? E ele simplesmente fala, tipo assim, chega, né? Ele levanta a mão e ele sai. Né? Tipo, não congela o tempo, ele congela os caras, tipo assim, as pessoas ficam sem reação.
O poder dele, assim, emana, sabe? Eles sentem a presença realmente divina daquela pessoa ali. E aqui, ó, já remete, né? Voltando lá nas tentações, né? Aqui, Jesus usou o poder do Pai para se salvar. Os caras foram para cima dele, ele usou alguma coisa, alguma dessas coisas aí ele fez. E ele se salvou ali, porque era o momento, né? O plano da salvação não estava completo ainda. Ele tinha que passar ali o ministério dele antes de realmente se entregar. Então toda vez que realmente precisou, toda vez que ele realmente correu perigo, a profecia se fez verdadeira, né? Foi lá quando ele nasceu, né? Avisou sobre o Herodes, avisou para ele sair. Quando foi para voltar para Nazaré, também foi guiado por Deus, né? Aqui Deus protegeu ele, né? Muito bom. Mas seguindo aqui no texto, né? Vai falar, então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com seu ensino porque falava com autoridade. Na sinagoga viu um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: "Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem és tu, és o Santo de Deus." Jesus o repreendeu e disse: "Cale-se e saia dele." Sai daqui agora. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Então é curioso, né? Porque o diabo ali meio que exalta Deus, fala: "Tu és o Santo de Deus." E Jesus ele repreende e fala: "Fica quietinho aí, vamos calar a boquinha e sair." E aí o demônio sai, ele cala a boca e sai. Mas tipo assim, é interessante, né? Porque meio que o diabo tá exaltando Jesus ali. Só que era a mesma questão das tentações ali, né? Não era hora de Jesus ser exaltado ainda. Então, olha que interessante, Jesus ele repreende tanto as pessoas que não acreditam nele, como também o diabo que exalta ele. Tipo assim, cadê o equilíbrio ali, galera? Tipo assim, eu sou Deus, eu sou rei, mas eu não tô abertamente como Messias ainda. Não chegou o momento ainda. Cara, que poderoso deve ser ver Jesus expulsando um demônio. Você falou assim, cala-te e sai. E fala que o cara nem se machucou, saiu sem nem ferir. Olha a imponência, né? O poder dessa cena. E tinha gente que duvidava. Mas assim, a questão... mas assim, uma outra coisa também, né? Agora, já entrando na interpretação, né? Outra coisa que eu vejo também é que, tipo assim... Cara, o diabo, ele tentou ali exaltar, né? Eu sei quem é você é filho do Altíssimo, tal, pá. Mas não adianta, é o diabo. É a mesma coisa. Sei lá, você vai na igreja. Não, Deus, eu te adoro, não sei o quê. Cara, mas em casa você não é essa pessoa que você tá aqui falando na igreja. Então não adianta nada. Sai daqui. Vai embora. Sai daqui agora. Eu vou esperar o filho Sai. lá fora. Sai daqui. Mas cuida dele. Sai. E isso eu vejo, eu também sinto, além dessa questão do momento, né? Ali não era o momento dele, ainda não era o momento Messias, né? Dele ser exaltado. Mas, além disso, ainda tem essa questão. Tipo assim, cara, você me elogiando é mesmo coisa de lixo. É nada. E isso já fica de lição pra gente. E não adianta nada a gente ficar exaltando a Deus se a gente tá do lado do diabo. A gente tá em pecado. Saia daqui. Eu não quero te ver. E aí vai falar que todos ficaram admirados, né? Diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder e eles saem. E sua fama se espalhava por toda a região toda a região circunvizinha. Palavrinha chatinha de falar, né? Circunvizinha. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele de pé junto a ela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela levantou imediatamente e passou a servi-los. Então aqui simples, né? Jesus ele fala: ai, febre. Não pode. Sai daqui, sai. E aí a febre sai. E aí ela meio que levanta: vou fazer um pãozinho aqui, vou fazer um bolinho pra vocês. Assim, eu já vi até como é que é a lição de moral, né? Que fala: olha só como uma pessoa transformada, ela, assim que ela foi curada, ela passou a servir as pessoas, e é isso que a gente tem que fazer também, servir os outros e tal. E não tá errado não, é isso aí. Só que eu não sei se é tipo assim,
tão assim, nossa, ela foi transformada e passou a servir, ou se era só uma característica dela mesmo. Ela é uma pessoa que gostava de repente, receber pessoas em casa e tal, e pra ela foi natural, ela servia as pessoas. E é isso aí, não sei se eu tô sendo chato, mas talvez não seja nada demais esse texto aqui. Mas tá certo, a gente tem que servir as outras pessoas. É isso aí. Eu também acho, cara. Já é uma coisa da senhorinha, né? A sogra ali. Tava doente, ficou boa. Agora eu vou trabalhar, vou voltar pra minha vida, né? Eu também acho que foi uma coisa mais ou menos assim. Eu também tenho aquela, né? Que o Pedro chegou assim: ai, Jesus, você não acredita, cara. Minha sogra tá meio doente. Meio que já até quase comemorando. Aí Jesus, não, que é isso? Vamos lá curar. Não, senhor, não precisa não. Aí vai lá e cura a sogra e Pedro, não, por quê? É por isso que ele vai negar Jesus depois. E seguindo aqui. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, das muitas pessoas saíam demônios gritando, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper o dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiam que não as deixasse. Mas ele lhes disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Então, assim, é um capítulo bem interessante. A gente vê aí altos e baixos, ou baixos e altos, né? Porque tem a tentação, tem ali Jesus na Galileia, as pessoas gostando, elogiando ele na sinagoga. Aí depois ele vai lá numa outra sinagoga de Nazaré, e aí o pessoal começa a falar mal dele, começa a querer matar ele. Aí depois ele vai lá, ele volta. Aí depois ele vai lá pra Cafarnaum também, e o pessoal gosta pra caramba dele, só que o diabo vai lá encher o saco, vai querer falar coisa que não deve, antes da hora, né? Ele cura a sogra de Pedro, muita coisa acontecendo aqui, mas você vê ali Jesus sempre firme no propósito dele, né? Realmente, assim, né? Pra abertura de ministério, né? Vamos colocar aí no propósito a que esse livro foi escrito, que era apresentar Jesus para não cristãos, né? Para não judeus. Então você vê que aqui ele quer demonstrar assim, ó, ele começou o ministério dele, né? Teve grandes eventos, grandes coisas. Então você vê que ele condensa bastante informação num lugar só, né? Claro que vai ter episódios que a gente vai ver que ele vai se estender mais, né? Que vai ter mais detalhamento da história. Mas assim, você pode ver que ele traz ali com uma certa riqueza de detalhes, mas traz muitos eventos num curto período de tempo, né? Num curto texto. E aí, né, igual o GPS falou, dá pra ver já o propósito real de Cristo nesse ministério, né? Que ele bem fiel ali ao propósito dele, né? De mostrar ao mundo a real salvação. Bom, começando aqui o capítulo 5, né? Que inclusive, cara, é incrível, né? Como a Bíblia é parecida com The Chosen. Esse capítulo aqui, a gente vai ver algumas cenas aqui que, cara, eles tiraram do The Chosen. Muito bom. Só que o The Chosen é mais completo, né? A Bíblia. Ai, não, velho. Brincadeiras à parte, né? Mas assim, vamos lá. Essa primeira cena aqui, né? Que a gente tem Jesus e o milagre ali da pesca, né? Cara, esse episódio do The Chosen é muito bom, cara. A representação, assim, ficou muito boa. Mas voltando aqui, vamos ler. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Então aqui no The Chosen, né, eles dão até meio que assim, aquela novelada assim, de que os impostos estão mais altos,
pô, não tá dando, a gente vai ter que ficar a noite inteira ali pra juntar, senão a gente vai perder o barco, coisas assim, né? O fato é que no texto diz aqui que eles ficaram a noite inteira e Jesus falou, vai lá. E, tipo assim, eles estavam lavando as redes ali, né, enquanto Jesus estava ensinando no barco, porque era muita gente querendo ouvir, e Jesus falou, quer saber, se eu ficar no mar, vai ter como as pessoas se alocarem melhor ali, né, e tal. E ele ensinou, e depois que ele terminou de ensinar, ele chegou pro Pedro e falou, vai lá e lança a rede. Imagina, o cara que é pescador, trabalhava com isso, experiente, pô, ficou a noite inteira ali, ele sabia que não tinha peixe ali, mas por algum motivo ele falou, tá bom, já que é você que tá dizendo, vamos pôr à prova, né? E aqui diz aqui no versículo 6, quando pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a se afundar. Imagina a quantidade de peixe que não tinha. E quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Cara, olha que incrível, né? Tipo assim, a gente viu um milagre fantástico acontecendo, assim, imagina o tanto de dinheiro que eles não iam estar ganhando ali com aquele monte de peixe, 2 barcos lotado, quase naufragando de tanto peixe. E, tipo, eles ali percebem que, cara, tanto faz o peixe, o dinheiro. Eles tiveram um encontro com Cristo, tá ligado? E depois disso eles não se preocupam mais com isso. Agora eu quero seguir esse cara, tipo assim, deixa o barco, deixa tudo pra trás. Eles vão lá e seguem Jesus. Essa cena é muito incrível, né, cara? Pois é, cara. Vemos aqui, né, o início da formação da banda, né? Aí, Jesus, dá a se entender, né, quando fala de, não, mas como é o senhor que tá falando, dá a se entender que Pedro, ele não tava só lavando a rede, provavelmente ele tava prestando atenção, né? Ou já fosse conhecido ali, né, já tivesse trocado alguma ideia com Jesus. Mas é a partir desse momento poderoso aí que ele realmente decide se entregar. E é estranho, né? Igual você comentou aí, cara. Porque, tipo assim, cara, foi a noite mais lucrativa. E ele não pensou em continuar, em vender mais. Não, ele entendeu a mensagem real. Ele falou, esse cara é o cara. Eu vou seguir ele. Eu tô nessa, tô dentro. E é bom ali que ele já junta 3, né? Ele, o João e o Thiago. E você comentou bastante do The Chosen, né? Da série documental. Cara, uma coisa que eu acho legal lá é como eles humanizam essa galera, né? Porque a gente tem essa ideia, né? Eu acho que eu já comentei aqui alguma vez, de que os personagens bíblicos, Jesus, os apóstolos, eram estátuas de mármore. Falava quadradinho, falava certinho. Lucas aqui ainda, ele usa uma linguagem mais rebuscada, né? Pela própria origem dele, né? Pelo próprio fato dele já ser um cara mais letrado. Tá escrevendo em grego, né? Um grego helenístico ali, né? Que era uma coisa mais elitizada. Então a linguagem que chega pra gente hoje dá essa a entender que era todo mundo, sim, super certinho, os cultos, né? Mas não, cara, era gente como a gente, era a galera. O Pedro era brincalhão, sabe? Eu imagino o Pedro com um tiozão assim, meio aquele cara que é engraçado sem querer, sabe? O tiozão do churrasco. E o legal da série do The Chosen é isso aí, cara, porque você vê que ali que os caras realmente eram pessoas. E que Jesus era um humano também. Então ele sorria, ele brincava, ele falava ali, ele chegava no coração de cada um, né? E aqui a gente corta para uma próxima historinha, que é a eu ia falar paralítica, do leproso, né? Diz aqui no versículo 11, então, não, no 12, né? Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Isso aí até lembra um pouco a questão de Levítico que a gente viu, né? Que tinham sacerdotes que cuidavam da parte da saúde da população também, se tinha algum leproso.
eles tinham que fazer esse serviço aí de verificar se a pessoa estava doente, se ela estava curada e coisas do tipo, né? E, cara, que fantástico, né? Jesus, ele dá atenção para um leproso, que era uma das situações ali mais tristes, né? Para uma pessoa da época, que era uma doença terrível e que, dependendo do tipo, era contagiosa também, né? Então, eles ficavam isolados da sociedade. E eu vi até um comentário interessante que fala que, assim, o primeiro milagre que acontece aqui é Jesus ter tocado, né? Nele. Porque isso mostra a vontade, tipo assim, essa vontade de Jesus de se aproximar das pessoas, né? Ele não precisava nem ter tocado no cara, mas ele foi lá e falou, cara, ele quis estar perto e fez o milagre, né? E fez o outro milagre que foi a cura dele, né? E aqui a gente vê aquele momento em que Jesus não estava abertamente dizendo que ele era, né, Deus, que ele era o Cristo. Então ele falou, não conta pra ninguém, tal, mas tipo, não dava, né? O cara é um sucesso. E aí no versículo 15 fala, todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então a gente vê Jesus aqui, né, sempre em comunhão. Sim, cara, Jesus ali sempre em contato com o Pai, sem tirar o foco da missão principal, né? Se preparando para tudo que ia vir antes dele abertamente começar, né, a propagar a mensagem, né, de fato. E é muito... Cara, esse momento é muito emblemático, esse momento do leproso, realmente, cara. Justamente por essa questão dele tocar, né? Dele fazer o além. Cara, ele não precisava. E uma coisa legal do leproso aí, que é outra lição que a gente pode tirar, se tu quiseres, né? É como se fosse aquela coisa assim, cara, Pai, se for da tua vontade, né? Que você faça assim. Porque realmente ele chegou ali humilde, né? Ele sabia que, tipo assim, cara, se for... Jesus, se for da vontade do Pai, se você quiser, se isso aí tiver dentro do teu alcance, eu gostaria de ser curado. Eu sei que você pode me deixar limpo, se você quiser. Meio que deixando em aberto ali que eu tô aqui à disposição do propósito, o que for preciso. Mas eu sei que se você quiser, você pode fazer isso. E a lepra tinha um estigma muito grande em cima da lepra, né? Por causa da questão do pecado. Tipo assim, cara, se você tá leproso é porque você pecou. Então toda essa situação aqui é toda muito emblemática. E aqui corta para uma próxima historinha, onde diz, certo dia quando ele ensinava, estavam sentados ali, olha quem chegou, os fariseus e os mestres da lei. Grandes mestres da lei. A gente já viu tanto ali em João, começando a aparecer aqui em Lucas, né? Os mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Bom, é uma história bem conhecida também. É bem interessante, né? Jesus ensinando na casa, começa a juntar gente ali para ouvir Jesus, e aí a galera começa a aparecer na janela e tudo quanto é canto, e aqueles caras lá, eu imagino eles chegando e falando, cara, a gente tinha que entrar, só que não dá pra sair empurrando as pessoas, porque não tem nem pra onde empurrar, né? Tá tipo aqueles vídeos de metrô em São Paulo, ou na China, que é aquele negócio assim que, cara, não tem como. E algum deles deve ter tido a brilhante ideia, né, de olhar pro terraço ali e falar, e se a gente pendurar o maluco ali? E assim, toparam, né? Os outros toparam e bora lá. E fizeram o que precisava ser feito. E aí fica até uma reflexão pra nós, né? Tipo assim, quem são os amigos que estão do seu lado? Os teus amigos são pessoas que fariam isso por você se você estivesse precisando? Uma reflexão mais cristã, zona assim. Os seus amigos são pessoas que te levam para Jesus? Eles fazem de tudo para te levar mais perto de Jesus? Cara, isso é muito assim, lição de Campuri, né? Principalmente que Campuri eu falo, né? Desbravador, vai falar muito de amizade. Porque realmente, cara, essa história aqui é o super trunfo do cristão quando ele vai falar sobre amizade, né? Até onde seus amigos estão dispostos a ir para te levar até Jesus. E é interessante ver que esses caras, eles realmente foram até as últimas consequências. Porque,
vale lembrar que eles desmontaram o telhado da pessoa ali, né? Eu não sei como é que funcionava os telhados naquela época, mas eu creio que não fosse telha. Então provavelmente eles quebraram. Esses caras podiam ser condenados, não sei, né? Ter que pagar depois aquilo ali, mas eles não estavam nem aí. O negócio deles era levar o amigo deles pra Jesus. Pois é, e aqui a reação de Jesus é dizer o seguinte: homem, seus pecados estão perdoados. E aí ele sabia, né, que os fariseus estavam por lá, e eles ficavam pensando: olha, quem que é esse blasfemo? Quem que é esse canalha que tá dizendo que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E aí, né, Lucas aqui diz que Jesus sabia o que eles estavam pensando. E aí falou: por que vocês estão pensando assim? E imagina a reação do fariseu. Ué, ele tá lendo meu pensamento? Essa é um superpoder, né, que é muito doido, né, a leitura de pensamento. Porque o pensamento, né, não é a sua segurança, a sua liberdade de pensar qualquer atrocidade, saber que ninguém vai saber, mas Jesus ali sabendo. A gente sabe que Deus lê os nossos pensamentos, né, mas assim, só Ele, né? Você já teve a sensação de que, tipo assim, e se essa pessoa conseguir ler minha mente? Aí eu começo a falar otário na minha mente, sim. Não, acho que não tá lendo. Não tá lendo minha mente, não. Senão ia ter alguma reação. Só eu que sou maluco, sim. Eu também, velho. Às vezes eu fico pensando, tipo assim... a gente tem, né, uns pensamentos absurdos, né? Os pensamentos intrusivos. E eu fico com medo, cara. Vai que a pessoa tá ouvindo mesmo, né? É muito desconcertante mesmo, quando a pessoa te antecipa, né? Às vezes nem é leitura de pensamento, mas às vezes você tá em algum lugar, você tá com algum vendedor que o cara é muito bom, ou você tá conversando com algum psicólogo, e a pessoa, ela consegue ler ali, né, algumas coisas, prever alguns tipos de pensamento dependendo de padrões. Isso já deixa a gente desconfortável, desconcertado. Imagina ler exatamente o seu pensamento. Como que aquilo pegou de surpresa aqueles caras? Mas enfim. E aí ele dá o plot aqui, né? Ele diz aqui: o que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. É muito didático, né, o jeito que Jesus faz ali para ensinar aquelas pessoas, mostrar que ele era Deus, né? Ele podia muito bem ter só feito um milagre ali, deixar o cara andar, mas ele quis deixar essa pulguinha atrás da orelha ali dos fariseus, né? Um cara que blasfema abertamente, imagina um malucão assim, um Henrique Cristo ali, falando assim: os teus pecados estão perdoados, levante-se e ande. Você acha que Deus ia se manifestar por meio dele para fazer um milagre desse jeito? Então, tipo assim, óbvio que alguém pode forjar. É o que mais a gente vê, né, de pessoas forjando aí coisas assim, para querer mostrar que são de Deus e coisas do tipo. Cara, inclusive, esses dias, né, tava viajando e zapeando ali na TV pra ver os canais que tinha uma TV pentecostal, e aí tinha um profeta lá que ele ficava, assim, o cara ia profetizar na tua vida, só que você tinha que mandar um WhatsApp, aí você tinha que mandar seu nome, de que região você é, e vários dados seus que, tipo assim, dá muito pra produção do cara entrar no Instagram, no Facebook e pegar pra falar: não, alguma coisa no seu relacionamento, fique esperto. Fiquei, mano, não é possível um negócio desse. Cara, foi justamente sobre isso que eu falei ali atrás, sobre antecipar, né, os mentalistas, né, os caras que tem, inclusive, um filme muito interessante, aquele O Beco do Medo, O Beco do Pesadelo, que é um filme sobre uma trupe de circenses ali, né? E tem um cara que ele acaba se tornando um mentalista, né? Que é uma pessoa que ele pega alguns detalhes e vai remontando a história da pessoa ali, né? E meio que adivinhando como é que é o passado da pessoa, né? Como se ele realmente pudesse ler mentes. Um detalhe, cara, que eu acho muito, assim, massa dessa frase de Jesus. Ele falou assim: tá, vocês estão duvidando que eu posso
perdoar pecados. O que é mais difícil? Eu só falar pra ele que o pecado dele tá perdoado ou eu mandar ele andar? Cara, isso aí foi um tapa tão grande na cara daqueles homens. Porque assim, tem essa questão que o GPS comentou aí, né? Você acha que Deus ia se manifestar se o cara estivesse falando da boca pra fora? Mas era assim, véi, vocês estão duvidando de mim. Olha, é mais simples eu simplesmente falar que eu perdoo os pecados dele. Mas eu vou fazer além. Você acha que tá pouco? Levanta e anda. Qual que você achou que foi o mais mirabolante? Se eu sou capaz de fazer ele levantar e andar, por que eu não sou capaz de... O porquê, né? Se eu digo que eu sou filho de Deus, se eu digo que eu sou Deus aqui, e eu posso fazer ele andar, por que eu não poderia fazer ele ser perdoado, né? Os pecados dele. É como se ele falasse assim, ó... É como se ele estivesse ratificando a frase anterior com esse ato. Então, Jesus ele fazia de uma forma que ele deixava o cara sem argumento. Ele ia soltando a corda ali, né? A hora que o cara chegava lá na frente, ele se enrolava na corda sozinho. É igual quando você pega alguém na mentira, deixa a pessoa ir contando a história dela, aí de repente você fala assim, tá, mas isso aqui, me explica. Não tem como, porque o cara já desmentiu aquilo ali. Ele já falou que não fez, né? Aí você pegou ele na mentira. A mesma coisa foi aqui. Jesus deixou os caras completamente sem argumento. Falou, vocês estão duvidando disso? Então olha isso. E aí a gente chega pro final. Agora a gente chega pro final do capítulo, onde é o chamado de Levi, né? Que é o nosso querido Mateus. Bom, ele diz aqui, né, que depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Olha que fim da história. Muito bom, né, cara? Tipo assim... Muito bom mesmo. The Chosen tenta colocar aquele panorama ali, né, tal, do Mateus ali. Mas aqui na Bíblia só fala, ó, tinha um cara, Jesus falou pra ele, vem, e o cara veio. É isso. Pra ser tão do nada, assim, eu ainda imagino que Mateus ele já tivesse no coração dele, assim, aquele sentimento, sabe? Poxa vida, o que eu tô fazendo? Eu tô traindo meu povo aqui, né? Porque esses caras aí, eles eram funcionários públicos dos romanos, né? Pessoas ali que, quando chegou o Império Romano, eles procuraram algo melhor pra fazer da vida, pra ter um status de vida melhor, e acabaram aderindo ao Império Romano. E isso aconteceu ao longo de todo o Império Romano. Em todos os lugares, nativos, né, da população conquistada, acabaram aderindo ali a serem funcionários, né? Tipo assim, jogar no time que tá ganhando. Só que eu acho que no coração do Mateus isso já batia nele, já, sabe? Poxa vida, o que eu tô fazendo? Na hora que Jesus chegou, talvez ele já até tivesse ouvido falar de alguma história ou outra, ou quem sabe ele tivesse ali por perto e tivesse visto toda aquela movimentação. O texto não deixa muito claro, né, se houve alguma passagem de tempo entre esses dois eventos, né? O paralítico e o chamado de Levi. Só sei que a hora que Jesus falou, vem, ele foi. E aí diz aqui que Levi ofereceu um grande banquete a Jesus e em sua casa havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Então, só lembrando, né, que o publicano era o famoso traíra, né? O publicano era um judeu que cobrava imposto do próprio povo para beneficiar ali o Império Romano. Então, pessoas odiadas ali, né? Então aqui fala que tinha outros publicanos e outras pessoas, né, nesse banquete aí. Porque, né, com quem que ele vai se relacionar, né? Com outro publicano. E diz aqui, mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? E aí, o que a gente já comentou, né? Tipo assim, como se eles, né? Como se o outro é o pecador, eu não sou. A gente corre esse risco também, né? Mas enfim. Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. E aqui em seguida a gente já vê que ele tá dando um grande banquete. Esse cara tinha dinheiro. E do mesmo jeito que Pedro lá abandonou toda a profissão dele pra trás, aqui Jesus também abandonou, Mateus, né, no caso, abandonou também toda a riqueza que ele tinha. E eu fico imaginando que não só os fariseus, mas às vezes até os próprios discípulos estivessem incomodados com aquela situação, sabe? Porque, como eu disse, né, os discípulos eram gente como a gente. Então, eles também haviam sido cobrados, quem sabe até pelo próprio Mateus, Levi, né, no caso.
E aqui Jesus já estava dando essa lição sobre tolerância. A partir do momento que aceitam a Jesus, a partir do momento que aceita a verdade, que aceita a salvação, é todo mundo no mesmo barco, não importa o que passou. Se eu esqueço o pecado, por que você não? E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Olha que coisa, né? Então o João aqui é o João Batista, né? Que estava batizando a galera, o pessoal em oração ali. E os discípulos de Jesus comendo e bebendo ali na festa. E aí Jesus responde: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Então eu não pesquisei certinho sobre esse texto, mas dá a impressão de tipo assim, depois que eu ressuscitar e for embora, vocês vão jejuar, porque as coisas vão ficar, não vai ter muito o que comer também. Essa questão aí do jejum também, eu imagino que fosse algo tipo assim... O jejum é pra gente limpar a mente, pra gente chegar perto de Deus. Se Deus tá aqui, pra que eu vou fazer o jejum, né? Qual que é o propósito? Só pra me aparecer? Meio que Jesus, ele deu essa lição aí pros caras, tipo assim, novamente falando que ele era Deus. Tá, os discípulos do João, os seus discípulos, os discípulos dos fariseus, eles fazem isso porque eles estão buscando estar perto do noivo, estar perto do pai. Mas se eu tô aqui, se o noivo tá aqui, pra que eu vou fazer o jejum? Aí ele até usa essa comparação com a festa, né? Tipo assim, cara, você não pode mandar o pessoal da festa esperar o noivo se o noivo já tá na festa. Eu tô aqui, não tem porquê. Agora haverá um dia que eu vou sair fora, né? Que eu vou ser retirado. E aí, será necessário você fazer esse jejum pra você alcançar o pai. Porque tempos difíceis virão. Acho que não só pela questão, escassez de comida. Você pode ter, ao longo do tempo aí, houveram cristãos que foram muito bem sucedidos, mas a questão é sobre a presença de Deus ali para eles, né? E aí diz aqui, então lhes contou a parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo arrebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o velho é o melhor. Ninguém faz isso. Então Jesus está aqui mostrando que ele veio trazer algo novo, né? Que ele veio trazer ali a nova aliança, que ele veio trazer, tipo assim, a gente sabe que Deus é Deus, mas aqui as coisas se cumprem em Jesus, né? A gente sabe disso. Então Jesus vem aqui para retirar os fardos, né, das pessoas. Os fardos que inclusive estavam muito pesados aí por conta de todos esses anos ali, séculos, né, de fariseus ali e essa religiosidade toda que eles tinham, né? Então, cara, Jesus é fantástico, né? Não tem jeito. Chegamos ao final de mais um estudo, cara. Que fenomenal. Todo esse trecho aqui, né? São muitas lições, né? Primeiro a gente vê essa questão sobre a perseverança, Deus vencendo, mostrando pro ser humano que é possível vencer o diabo. Depois a gente também vai ver a questão lá do leproso, né? Dos pecados, dos os primeiros milagres, né? O leproso, a expulsão do demônio, curando a mulher, a sogra do Pedro lá. E tipo assim, mostrando pro povo que a doença não é o fim. Não é sentença de morte, não é consequência direta de um pecado meu, é consequência da natureza pecaminosa onde a gente está imbuído, mas ele é a salvação, ele é a resposta, é só se apegar nele que ele vai salvar a gente desse mal. É muito simbólico a forma como ele cura, porque vale lembrar, né, igual a gente falou no Lázaro, cara, o Lázaro morreu de novo, esse pessoal aqui que foi curado provavelmente morreram, provavelmente não, com certeza, né, se não foram levados junto com Jesus, morreram já. Curou só pra morrer? De novo? Não, era simbólico, era pra mostrar, cara, eu venci o pecado, eu venci o mal. Isso aqui é consequência do mal, não, às vezes não mal que você fez, mas é mal da humanidade, o mal que tá imbuído aqui, que entregaram pra esse mundo na mão do diabo. E aqui vem agora, né, essa questão sobre, vamos colocar inclusão, né, mas é sobre essa questão de aceitação, de você entender que somos todos irmãos, somos todos iguais. E principalmente quando Deus perdoa um pecado, não é a gente. Se ele perdoou, por que a gente não? Então você vai ver ali que ele abraçou tanto os simples, os pescadores, até o publicano lá, o Mateus,
da elite da região, colocou no mesmo grupo e fez eles conviverem bem. E já deu lição de moral nos falsos, né? Nos hipócritas religiosos da época. Fenomenal, cara. Esse início de ministério dele aqui é incrível. Realmente eu tô curtindo muito esse estudo de Lucas. E é isso, pessoal. Se você gostou desse episódio, se você achou legal esse tema, né? Deixa o seu like, deixa o seu comentário aí com sugestões. E, por favor, galera, compartilha, porque hoje a gente tá gravando de novo já. A gente já gravou 3 vezes essa despedida. Então a gente merece o teu like aí, o teu compartilhar. Deixa aí nos comentários o que você acha que precisa mudar, sugestão para próximos episódios. E é isso aí. Isso aí, siga a gente nas nossas redes sociais, no @outro.podcast, no Instagram e no TikTok. E até semana que vem. Até semana que vem.